Beleza, meu querido? Tudo bom? Vamos dar prosseguimento então aqui aos nossos estudos de direito constitucional para a sua prova aí da PM. Queridos, olha, já conversamos sobre o artigo 5º, já conversamos sobre os nossos remédios constitucionais, já conversamos aí sobre diversos assuntos que são importantíssimos para a sua prova e agora nós entramos em direitos sociais. Olha que maravilha, tá? Direitos sociais que na sua Constituição tem previsão a partir do artigo 6º, tá? Artigo 6º até o artigo 11 é onde nós vamos encontrar os nossos direitos sociais. É um tema muito bacana e que eu já vou logo te dar uma dica, pô, tá? Pegue aí a sua Constituição e leia e releia artigo 6º, artigo 7º e artigo 8º, tá? Vou repetir, ó. Pegue sua Constituição e leia artigo 6º, 7º e 8º. Perceba que os direitos sociais não se encontram somente nesses 3 artigos, tá? Vai do 6º até o 11. Mais uma vez, direitos sociais se encontram na sua Constituição do artigo 6º até o artigo 11. Mas, sem soma de dúvidas, tá? Nós temos aí 3 artigos que são os mais cobrados na sua prova, que é o artigo 6º, 7º e 8º, principalmente o 7º, tá? Vantagem e desvantagem, tá? Olha, vai demandar você sentar a porra dessa bunda na cadeira e ler e reler a letra da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque, via de regra, quando se cobra direitos sociais, é literalidade de lei, tá? É literalidade de lei. Simplesmente, ó, cobrança de letra de lei. Claro que nós não vamos aqui só ler a lei, nós vamos fazer comentários sobre cada um dos incisos, sobre cada um dos artigos, mas eu quero que você dê uma prioridade nessa leitura. Campeão, olha o que eu estou lhe dizendo, tá? Escute o que eu estou lhe falando. Você tem que ler esse artigo. Tá? É importante, na verdade, que você faça essa leitura. Olha, eu lhe garanto, se você ler na sua Constituição, do artigo 5º ao artigo 17, me prometa isso, do artigo 5º ao artigo 17. Aliás, prometa para você mesmo, porque essa vitória vai ser sua, tá? Eu estou aqui só te dando uma orientação, tá? Não é mérito meu a sua vitória, não, tá? A sua vitória, a sua aprovação é mérito seu, tá? É mérito seu, é mérito a partir do seu esforço, tá? Porque de nada vai adiantar eu chegar aqui e dizer assim, ó, vai cair isso, vai cair aquilo, ler isso, ler aquilo, e se você não se prontificar a estudar, de nada adiantou aqui as nossas aulas, não é verdade? Então é mérito seu. A gente dá uma orientação, te dá o caminho, ó, te dá o caminho do ouro, tá? Então você tem que seguir essas orientações e aí tu consegue, com certeza, gabaritar essa questãozinha aí, tá bem? Vamos então conversar um pouquinho sobre direitos sociais. Vem aqui comigo na tela. Então, os nossos direitos sociais, olha, os nossos direitos sociais, deixa eu vir para cá, começam aqui no artigo 6º, note comigo, viu? O artigo 6º da nossa Constituição, o artigo 6º da nossa Constituição é que vai trazer o rol dos nossos direitos sociais. São eles, ó, educação, saúde, alimentação, trabalho, transporte. Eu quero que você grife transporte, porque foi o nosso último direito social aí a ser acrescentado na nossa Constituição, tá? Transporte, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Vou repetir para você, tá? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, transporte, moradia, lazer, saúde, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Cris, eu tenho que decorar? Tem que decorar, tá? Cris, eu não vou conseguir decorar essa porra, não. Consegue, tá? Sabe por quê? Eu vou lhe dar um bizu para você conseguir gabaritar isso daqui. Vou pedir só pro meu câmera colocar uma tela em branco, tá? Para direitos sociais, tá? Para direitos sociais, o que é que tem que saber? Direitos sociais. Você vai lembrar de 3 amigos meus. Direitos sociais, tu vai lembrar de 3 amigos meus. Aliás, volta só rapidinho aqui para mim, tá? Olha só, um detalhe que é interessante, tá? Geralmente, quando se cobra direitos sociais, a pergunta ela é negativa, tá? Como assim pergunta negativa? A banca vai chegar para ti e vai dizer assim, ó, não é direito social previsto no rol constitucional. Não é direito social de acordo com a Constituição. Só que para eu saber o que não é direito social, eu tenho que saber quais são os meus direitos sociais. Olha só, tá? Para eu saber o que não é direito social, eu tenho que saber primeiro quais são os meus
direitos sociais, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. São direitos sociais. Aí tu lembra de 3 amigos meus. Tu vai lembrar do Edu, tu vai lembrar do Saul e tu vai lembrar do Assis, tá? Tu faz assim, ó. Tu lembra que o Edu mora lá. Tu lembra que o Saul trabalha ali. E tu lembra que o Assis, ele prossegue preso, tá? Tu lembra que o Assis, ele prossegue preso. Como assim, Gris? Que história é essa? Olha só. Edu mora lá, Saul trabalha ali. E o Assis prossegue preso. Então vem aqui comigo, ó. São direitos sociais. Educação, moradia, lazer. Saúde, trabalho, alimentação. Assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança e a previdência social. Vou repetir para você, tá? Esse bizu é maravilhoso, porque você consegue gabaritar, tá, as questões de direitos sociais. Você consegue memorizar quais são os nossos direitos sociais. Vou repetir para você, tá? São direitos sociais. Aí tu lembra, ó, Edu mora lá, Saul trabalha ali e o Assis prossegue preso. Educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação. Assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança e a previdência social. Cris, é o seguinte, tá faltando o transporte. Pois é, olha, esse bizu era o bizu que eu tinha criado, esse é o, pô, e agora como é que a gente vai fazer para incorporar transporte aqui, ó? Olha só o que eu fiz, vem aqui comigo para a tela, ó. Edu mora lá, Saul trabalha ali, ó, no transporte, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, tá? Pronto, ó. E o Saul trabalha ali no transporte, tá? Lembra disso. Olha, eu quero que você destaque aqui alguns, tá? Toma cuidado com transporte. Transporte é bom que você marque, porque transporte foi o último direito social a ser acrescentado na nossa Constituição, tá? Transporte você destaca, porque foi o último direito social a ter sido acrescentado aí na nossa Constituição. Então, esse daqui, acredito inclusive que deve cair na sua prova, tá? Porque foi o último direito social, foi no finalzinho do ano passado, em dezembro do ano passado, pela emenda 90. Percebe que nós estamos na emenda 91, então foi a penúltima emenda que acrescentou esse direito que não havia previsão na sua Constituição. Então, acho que aqui é interessante que você destaque, beleza? Eu quero que você destaque também a educação. Vem aqui comigo, ó. Educação, eu quero que você destaque porque educação, nós temos aqui uma cooperação, tá? Transporte você destaca porque foi o nosso último direito, tá? Educação você destaca porque é o seguinte, educação, tá? Educação é direito social, beleza. Educação é direito social. Deixa eu só mudar aqui a coisinha da caneta. Educação, ele é direito social. Beleza. Se é direito social, é o que eu vou dizer. Olha, os direitos sociais, eu quero que você faça só essa consideraçãozinha, é o que nós chamamos de direitos de segunda, coloque isso, segunda geração. Cris, o que é um direito de segunda geração, tá? É o que nós chamamos de direitos em que nós temos um dever, uma obrigação do Estado. Obrigação do Estado. Ou seja, o Estado tem que fazer, tá? O Estado tem que fazer. Só que é o seguinte, direito social, primeiro, ó, é direito de, educação é direito de segunda geração, é direito social, então é dever do Estado, é obrigação do Estado. O Estado tem que fazer. Mas educação também, tá? É um dever da família. Dever da família, tá? Dever da família. É obrigação do Estado? É. Mas é também obrigação da família, tá? É dever do Estado e também obrigação da família. Então, nós temos aqui uma cooperação, tá? É dever do Estado e também obrigação da família. Quer saber uma pegadinha que cai com muita frequência? Eu quero que você fique muito atento nessa porra, pelo amor de Deus, tá? São os dois, o Assis
e o PRO. Destaque esses dois também, porque tem uma pegadinha aqui, desce aqui comigo, tá? Porque lembra comigo, ó, assis, tu não esquece, tá? Assis é assistência, mas assistência aos desamparados. Assistência aos desamparados. Sabe como é que a banca vai chegar aqui? Ela vai dizer que assistência aos desempregados. Cuidado com isso, tá falso, tá? Assistência aos desamparados, de acordo com a Constituição. E quer ver mais uma? Eu sempre faço a brincadeira e digo assim, ó, é proteção, tá? Proteção à maternidade e à infância. Vou repetir, ó, proteção à maternidade e à infância, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque a banca vai chegar para ti e vai dizer assim, que é direito social a proteção à infância e à juventude, a infância e à adolescência. Cuidado, tá? Ó, muito cuidado. A proteção é a maternidade, colocar a mão na barriga, para lembrar, ó, maternidade e a infância, tá? Então, cuidado, marca até comigo, vem aqui comigo rapidinho na tela, olha só. Marca aqui também esse PRO, tá? Esses 4 que eu destaquei, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado, porque geralmente as pegadinhas giram em torno disso. Então não esquece, ó, são direitos sociais. São direitos sociais. A educação, a moradia e o lazer. Saúde, trabalho, alimentação e transporte. Assistência aos desamparados. Proteção à maternidade e à infância, a segurança e a previdência social, tá? E a previdência social. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar direitinho? Esses aqui são os nossos direitos sociais, tá? Eu vou pedir só para o meu câmera colocar lá na outra tela, tá? Só para a gente poder, para você fazer um paint screen, tá? Vem aqui comigo, ó, faz um paint screen aqui dessa tela, tá? Dos nossos direitos sociais que se encontram lá no artigo 6º da nossa Constituição. Eu tomaria cuidado, tá, queridos? Porque a banca, ela costuma cobrar esse artigo trazendo uma questãozinha negativa, mas agora com o Bizu, com certeza você vai conseguir gabaritar. Ora, sabendo quais são esses nossos direitos sociais, tá? Sabendo quais são esses nossos direitos sociais, fica mais tranquilo. Eu fico, ó, mais aliviado para a gente poder passar para o artigo 7º, tá? Ó, antes de passar para o artigo 7º, desce aqui rapidinho comigo. Olha só o que nós temos. Trabalho, tá? Trabalho também é interessante porque talvez um dos pontos principais dos nossos direitos sociais sejam esse, o direito dos trabalhadores urbanos e dos trabalhadores rurais, que nós vamos encontrar agora a partir do artigo 7º. Vem comigo para a tela, olha só. Lá no artigo 7º, tá? Lá no artigo 7º, nós temos um rol dos nossos direitos sociais. Esse rol, ele é meramente exemplificativo, tá? Eu até coloco isso. Esse rol lá do artigo 7º, tá? Ele é meramente exemplificativo, tá? Cris, por que meramente exemplificativo? Porque nós temos ali 34 incisos, vou repetir, nós temos ali 34 incisos. Mas observe, o rol dos nossos direitos dos trabalhadores não são apenas 34, tá? Nós não temos apenas 34 direitos dos trabalhadores. Olha, eu sou advogado aqui em Recife, inclusive meu escritório fica aqui na Boa Vista, que é aquela avenida principal, e nós trabalhamos muito com ações trabalhistas, né? Nós acabamos trabalhando muito com ações trabalhistas, talvez o foco principal do escritório até seja esse, ações trabalhistas, tá? Agora, observa um detalhe aqui, tá? Você acha que o trabalhador só tem 34 direitos? Claro que não, tá? O artigo 7º, ele traz 34 incisos, 34 direitos. Mas, meu amigo, se você for para a CLT, você vai ver muitos outros direitos. Se você for para o Estatuto, porra, você vai encontrar outros direitos. Se você for advogado, você vai ter suas normas. Se você for trabalhador doméstico, você tem a lei do doméstico. Então, o trabalhador não tem apenas 34 incisos, 34 direitos. Esse rol aqui é meramente exemplificativo. Aliás, eu sei que você está aí com a sua Constituição aberta. Se você vê o caput do artigo 7º, ele mesmo diz assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E aí ele traz aqui o rol dos nossos direitos sociais. E aí, mas perceba, ó, além de outros. Então, se além de outros, além desses, nós temos diversos outros direitos que também são direito dos trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais.
Beleza? Fique atento a isso, porque esse rol é meramente exemplificativo. Olha, nós vamos basicamente aqui fazer uma leitura, tá? Comentando inciso por inciso, tá? Pelo menos comentando os principais incisos, aqueles que são mais prováveis de cair aí na sua prova. Beleza? Eu confesso que eu gosto muito desse artigo 7º, porque geralmente quando eu trato de direitos sociais, para mim não é só uma aula, tá? É um trabalho social, uma prestação social que eu faço aos alunos, que quando eu começo a tratar dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, é assim, porra, Cris, nem eu sabia que eu tinha esse direito, tá? Pois é, de repente você vai começar a perceber aqui que nós temos direitos que muitas vezes até o próprio concurseiro não sabe, que o próprio trabalhador não sabe que tem, e ele vai conhecer a partir dessa aula, tá? Tem 3 direitos que eu acho que seriam importantíssimos serem vistos aí desde na escola, tá? Direito constitucional, noções de direitos constitucionais, noções de direito do trabalho, porque todo mundo ou trabalha ou irá trabalhar um dia, né? Ninguém vai ficar sem trabalho. E consumidor, nós somos consumidores até quando dormimos, tá? Até quando nós dormimos, nós estamos consumindo, porque a sua geladeira está ligada, de repente seus aparelhos eletrônicos estão ligados, seu ar-condicionado ou a porra do ventilador vai estar ligada, né? Então perceba que nós temos aí somos consumidores 24 horas, até quando você está dormindo, você está consumindo, tá? Então, constitucional, consumidor e trabalho, eu acho que seriam direitos que devem ser vistos, tá? Deveriam ser vistos desde quando nós começamos a estudar, para que a gente possa ter uma noção dos nossos próprios direitos. É impossível eu pleitear um direito que eu não conheço, eu não posso pleitear algo que eu não conheço, tá? Mas vamos conversar um pouquinho sobre esses direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vem aqui comigo para a tela, olha só o que é que nós temos, tá? O primeiro inciso, tá? O primeiro inciso, ele vai tratar que é direito do trabalhador urbano e rural a proteção do emprego, protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória, tá? Dentre outros direitos. Essa aqui não teria tanta importância para a gente não, tá? O inciso segundo, eu já chamaria um pouco mais atenção, tá? Que é direito do trabalhador urbano e rural, seguro-desemprego, e eu queria que você grifasse aí no seu material isso, ó. Em caso de desemprego involuntário, tá? Marca isso. Em caso de desemprego involuntário. Aqui nós temos uma pegadinha, tá? A banca geralmente, tá, faz uma pegadinha aqui, que é o que eu chamo de pegadinha do izinho. Cris, o que é que essa pegadinha do izinho diz? A pegadinha do izinho, ela faz assim, ó. Ela tira izinho de onde tem ou coloca izinho onde não tem. Lembra que quando nós conversávamos sobre associação, eu dizia assim para você, ó, quando nós conversávamos sobre associação, toma muito cuidado com a associação, tá? Quando nós conversávamos sobre associação, eu dizia assim para você, é direito do trabalhador, né? Desculpa, com relação à associação, nós achamos que a associação é um direito pleno, tá? Ó, cuidado que nós temos também associações sindicais, tá? Mas não é o caso agora não, a gente vai tratar disso lá na frente. Quando nós falávamos do artigo 5º, no artigo 5º sobre associação, eu dizia que a associação ela é plena desde que tenha uma finalidade lícita. Aí a banca vem e coloca que a finalidade tem que ser ilícita. Ou então que a criação de uma associação independe de autorização. Aí a banca vem, tira o izinho e coloca dizendo que depende de autorização. É o que acontece aqui, tá? A banca vai chegar para você e vai dizer que é direito do trabalhador urbano e rural o seguro-desemprego, em caso de desemprego, olha só, voluntário. Opa! O seguro-desemprego é em caso de desemprego involuntário. Você até sabe disso, de outra forma. Chega às vezes o cliente lá no meu escritório e diz assim, doutor, se eu pedir demissão, né, aí eu perco os meus direitos. Olha só, tá? Se você pede demissão, a despedida ela é voluntária, porque uma despedida involuntária ou desemprego involuntário, tá? Seria aquele sem a tua vontade, sem a vontade do empregado, tá? Sem a vontade do empregado. Desemprego involuntário é a demissão, a despedida da relação de emprego sem a vontade do empregado, mas com a vontade do empregador. Então toma cuidado, porque é direito do trabalhador seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, tá? Em caso de desemprego involuntário. Perfeito? Vem aqui comigo, olha só o que nós temos ainda, FGTS, aqui é tranquilo, tá? FGTS, marque aqui comigo, tá? FGTS,
que é o fundo de garantia por tempo de serviço. Ah, eu tenho, olha, esse inciso volta para mim. Inciso quarto, volta para mim, tá? No inciso quarto, tá? Eu costumo dar uma paradinha para dizer uma coisa. A sua prova não é prova de vida real, tá? A sua prova não é prova de vida real. Por que que eu estou dizendo isso? Não vá querer levar a vida real para a sua prova, porque você pode se ferrar, tá? Nessa prova, tá? Você pode se ferrar nessa prova. Não leva a vida real para a sua prova. Sabe por quê? Deixa eu ler para você o inciso quarto. A tua vontade vai ser dizer assim, ó, errado, mas para a sua prova está certo, tá? Vem aqui comigo, olha só. A gente vai tratar sobre salário mínimo. Olha só comigo. O salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, ó, vou até voltar aqui, volta para mim, tá? Salário mínimo. Querido, ó, não é salário sentido remuneração não, tá? Porra, Cris, eu trabalho ali numa empresa, eu ganho 3 mil reais, eu ganho 2 mil reais, não é isso não, tá? É salário mínimo mesmo, 888 reais. É isso mesmo, né? 880 reais, 880 reais, né? É porque aqui no curso eu sou pago por dólares, euros, eu me perco com o salário brasileiro, pra fuder isso aqui, né? Cris, tá muito, né? Agora, acorda, Alice, para Jesus, né? Vem aqui comigo, ó. Hoje o salário mínimo, ele é de 800 reais. É esse salário, tá? Que a lei está falando, salário mínimo de 888 reais, ó. Segundo a nossa Constituição, o salário mínimo, nacionalmente unificado, fixado em lei, será capaz de atender às suas necessidades. Olha, não sou eu que estou dizendo isso não, tá? É a Constituição. As suas necessidades vitais básicas e da sua família. Olha só, com um salário você consegue pagar tudo para você e para sua família. E dá para você pagar, não sou eu que estou inventando, essa é a letra de lei, ó. Dá para você pagar com um salário mínimo. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, tá? Olha, vou até parar para aqui para a gente não chorar. Tá? Com um salário mínimo, você paga tudo isso para você e para a sua família. Qual é a tua vontade na hora da prova? Certo ou errado? Tu vai dizer assim, ó, porra, que isso? Tá errado, esse porra tá errado. Pois é, para a sua prova você vai marcar o quê? Ó, faz assim, ó. Engole o choro, tá? E marca aqui, tá? Correto, tá? Para tua prova, um salário mínimo, tá? Isso é tão verdadeiro que tu abre o capô do carro e os pôneis malditos saem de lá pulando, tá? Para tua prova está verdadeiro, tá? Por isso que eu tô te dizendo, não leva para tua prova a vida real, tá? Na vida real, pô, um salário mínimo não dá para pagar essa porra não, tá? Mas para sua prova, um salário mínimo ele é capaz de atender todas as suas necessidades vitais básicas, sua e da sua família, tá? E você consegue pagar tudo isso. Volta aqui comigo, vou até repetir para você, ó. Dá para pagar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, tá? Vestuário, higiene, transporte, previdência social, tá? Para sua prova dá para pagar tudo isso, tá? Para sua prova dá para pagar tudo isso, tá? Por isso que eu estou te dizendo, não leva a vida real para a tua prova. Eu marcaria esse inciso como importante aí, tá? Porque a banca pode querer fazer uma pegadinha para você e de acordo com a Constituição, tu vai marcar aqui se está correto. Beleza? Vem aqui comigo para mais um inciso. Olha só o que é que nós temos. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Cuidado com isso daqui, tá? Piso salarial proporcional à extensão, tá? A extensão e a complexidade do trabalho. Não vai confundir, tá? Não vai confundir na tua prova, tá? O salário mínimo com um piso salarial, porque eu posso ter o mínimo nacional e o mínimo da categoria, tá? O mínimo nacional e o mínimo da categoria. Quer ver um exemplo? Ó, hoje o salário mínimo, o mínimo nacional é de quanto? R$ 880 reais. Esse é o mínimo nacional. Perfeito, tá? Mas, ó, um sindicato de trabalhadores, por exemplo, pode fazer de repente uma norma coletiva o mínimo daquela categoria. Por exemplo, em São Paulo, o mínimo da categoria das empregadas domésticas é R$ 900 reais, é R$ 1.000. Eu tenho o mínimo nacional e tenho o mínimo da categoria baseado na complexidade daquele trabalho. Beleza? Por exemplo, os metalúrgicos
os vigilantes do Distrito Federal têm um mínimo nacional, os metalúrgicos do ABC têm um mínimo, tá? Um mínimo, um salário, não é um salário mínimo, porque eu tenho o mínimo, mas eu tenho o mínimo da categoria, beleza? É nesse sentido, perfeito? Olha, você está percebendo que eu estou correndo um pouquinho, tá? Se você perceber que eu corri demais em alguns incisos, é porque ele não é tão relevante. Mas quando eu der uma, opa, pera aqui, que agora a gente respira, como por exemplo agora, vem aqui comigo no inciso 6º, eu quero que você destaque já. Inciso 6º, tá? Eu quero que você já destaque. Inciso 6º e inciso 7º, tá? Inciso 6º e inciso 7º. Esses dois aqui, eu quero que você destaque, porque esses dois devem ser vistos, devem ser lidos conjuntamente, tá? Primeiro, o inciso 6º, tá? Ele vai tratar da irredutibilidade do salário. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E no inciso 7º, ele diz que o trabalhador teria uma garantia de um salário nunca inferior ao mínimo, tá? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem a remuneração variável. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois, tá? Até porque esses dois devem ser vistos conjuntamente. A nossa primeira regra é a regra da irredutibilidade. Essa é a nossa primeira regra, a regra da irredutibilidade salarial, tá? O que é que eu tenho aqui, Cris, de importante? A regra é a da irredutibilidade. O teu salário não pode ser reduzido. A tua remuneração, a priori, não pode ser diminuída, não pode ser reduzida, tá? Isso é absoluto? Não. Lembra da nossa regrinha sobre direitos fundamentais? Nenhum direito fundamental ele é absoluto, todos eles podem ser relativizados. Mas a minha regra é, o trabalhador tem uma garantia constitucional, tem um direito constitucional da irredutibilidade do seu salário, tá? Essa é uma garantia que tem que ser observada. Mas isso não é absoluto, tá? Isso não é absoluto, tendo em vista que nós temos uma relativização, que seria a regra, que seria a exceção da redução salarial. Mas para que haja uma redução salarial, é necessária, é obrigatória a participação do sindicato. No seu materialzinho, tá? Eu já coloquei isso. Alguns alunos até pediram, professor, vai mandar slide não? Olhe, na verdade, o slide é a apostila, tá? Então, assim, é mandar 2 vezes a mesma coisa, tá? Então, vá acompanhando pela apostila que você consegue gabaritar tudo, porque na apostila o que está no slide, tá? Enfim, não há nem necessidade muito disso de apostila, não. Aqui a Cláudia diz assim, faz um print screen disso. Aí você faria um print screen, eu acho que seria interessante. Mas a slide por slide, isso aqui é o que está na apostila. Tá bom? Só para a gente poder dar prosseguimento, tá? Então, vem aqui comigo, ó. Eu até coloquei na sua apostila. Para que haja um acordo coletivo, tá? Isso tem que ser feito, tá? Essa negociação coletiva tem que ser feita com a participação obrigatória do sindicato, tá? Com a participação obrigatória do sindicato, tá? Com a participação obrigatória do sindicato. Ou seja, não basta o empregador chegar e dizer assim, ó, é o seguinte, eu resolvi baixar o salário de todo mundo, tá? E eu vou baixar o salário de todo mundo. Não basta o empregador chegar e dizer que vai baixar o salário de todo mundo. Observe que nós temos aqui, tem que haver um acordo coletivo, tem que haver uma negociação coletiva para que, tá? Para que haja esse acordo. Beleza? Então vamos aqui de novo comigo, ó. Regra: irredutibilidade salarial, salvo acordo, olha, salvo isso é exceção. A regra é que o salário não seja reduzido, tá? A regra é que o salário não seja reduzido, tá? Salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. E se houver essa convenção coletiva de trabalho, tá? Tem que ser feita obrigatoriamente, entenda isso, tem que ser feito obrigatoriamente com a participação do sindicato. Deixa eu aqui abrir rapidinho a minha Constituição, só para te mostrar uma coisa, tá? Lá no artigo 8º da minha Constituição, deixa eu ver aqui que o aplicativo, a pessoa é ótima nesses aplicativos, tá? Pronto, mas deixa eu abrir aqui rapidinho. Lá no artigo 8º, inclusive, tá? Só para confirmar isso que nós estamos conversando, no artigo 8º é o que vai tratar sobre as organizações sindicais, sobre as associações sindicais. Olha só o que ele fala no artigo 8º, inciso 6º. É
obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho, tá? Cris, é o seguinte, mas a regra é a irredutibilidade, a exceção é que haja, a exceção é a redutibilidade do salário, e se isso acontecer tem que ser feito obrigatoriamente com a participação do sindicato. Olha, só entre nós, tá? A depender do caso, reduzir salário é até benéfico. Cris, só se for o teu salário, porque o meu salário nunca será benéfico. Explica essa história direito? Explico sim, mas só no próximo bloco, tá? Não sai daí não, que eu vou tratar sobre redutibilidade salarial, tá? Possível no próximo bloco. Eu volto já.